O corumbaense Júlio Garcia garantiu vaga no Mundial de Cadetes Júnior e Sub-21 de Karatê ao conquistar a prata no Pan-Americano realizado no México. O Mundial acontece em outubro na Turquia. E você já ouviu falar em nutrição esportiva? Quem pratica esporte pode ter apoio profissional para saber o que, quando e por que ingerir determinados alimentos. O objetivo principal é melhorar o desempenho no treinamento físico e acelerar a recuperação após o esforço. Que tal, no dia do nutricionista, conhecer um pouco mais sobre o assunto? Confira na reportagem de Júlia Torrecilha e Carlos Capistrano. A estudante de educação física Ludmila Charão gosta muito de esporte, pratica tênis, beach tênis e crossfit. Há algum tempo, ela decidiu melhorar a sua performance nos treinos e competições com o auxílio de um nutricionista. A partir do momento que você começa a fazer uma alimentação conciliada com o treinamento, fica muito mais prático você se alimentar e treinar para alcançar os seus objetivos, né? Então hoje é muito sustentável você fazer uma dieta onde você consiga comer de tudo, sem restrição, e conciliando com os treinamentos e com isso dando up no treino. Os alimentos incluídos na nutrição esportiva costumam servir a 3 objetivos básicos: fornecer energia, fortalecer e reparar tecidos, manter e regular o metabolismo. Não existe uma dieta única para os atletas. Isso vai depender do esporte praticado. Eu me alimentando bem e comendo as coisas certas, né? Para mim poder jogar, são horas de treino. Esse final de semana passado tivemos um campeonato onde eu joguei 5 jogos. Então, assim, não me atrapalha hoje em momento algum, porque eu me alimento muito certo. Então, só tem me ajudado. O nutricionista Fernando Delpino sintetiza o trabalho que realiza voltado para os praticantes de esporte. O atleta ele precisa ter uma alimentação balanceada como um todo, né? Hoje o atleta ele precisa buscar um bom profissional nutricionista, porque sem alimentação não há performance. Ele precisa entender que existe uma diversificação alimentar muito grande. Qualitativamente falando, a alimentação dele tem que ser boa e principalmente quantitativamente falando, saber as quantidades corretas, quanto de carboidrato ele precisa, quanto de proteína para ganho de massa muscular ou manutenção da musculatura dele e principalmente legumes, verduras e frutas para a manutenção de vitaminas e minerais para o bom funcionamento do corpo dele. Determinados grupos de alimentos são considerados fundamentais para os atletas. Hoje, o carboidrato é a nossa fonte de energia primária, ou seja, se ele quer performar, se ele quer ter muita energia e resistência nos treinos, ele precisa ter um bom aporte de carboidrato. Já as proteínas, elas fazem a reconstrução da musculatura, então ela é importantíssima após os treinamentos para que ele possa manter aquela musculatura ou até mesmo vir a ganhar. Os aminoácidos são importantíssimos para a nossa alimentação e bom funcionamento do corpo para performar. Mas a hidratação é outro fator importante quando se fala em atividade física. Um bom atleta ele tem que ter uma hidratação de 50 ml por quilograma de peso. Ou seja, se eu tenho 80 quilos, pelo menos 4 litros de água. Fernando, mas isso é muito. Mas um atleta ele também tem um grande aporte de treinamento. Então ele precisa sempre se manter bem hidratado e dessa forma ele consegue performar muito mais. Hoje, vale ressaltar que célula desidratada não hipertrofia. Ou seja, se você quer manter uma boa musculatura alta ou até mesmo ganhar massa muscular, você precisa ter um bom aporte de água. E a gente continua a falar, né, sobre nutrição. Hoje estamos recebendo a Fernanda Prates, nutricionista. Fernanda, bem-vinda ao Giro do Esporte. Parabéns pelo seu dia. Bom dia. Muito obrigada. Eu estou muito feliz com o convite. Espero ajudar vocês aí nas informações, nas dúvidas, tudo que vocês precisarem. Ricardo Paredes, tudo bem com você? Você faz normalmente uma boa alimentação diariamente, Ricardo? E me hidrato bastante. Tudo bem, Maria? Eu imagino a sua Bom hidratação, dia. Viu? Um abraço aos amigos ligados aí no Giro do Esporte. Realmente um assunto importante, né? Parabéns
a todos os nutricionistas, né? Aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Realmente uma data muito importante aí. E a bola rolou ontem pela Libertadores da América, rola hoje tem Flamengo jogando da Argentina. O programa está recheado, né, Eva? É verdade. Fernanda, agora a gente sempre fala da preocupação. Normalmente, todos nós temos que nos preocupar com a boa alimentação. Para o atleta, é mais importante ainda, porque pode interferir no desempenho, né? Com certeza. Nutrição é tudo para o atleta, né? O atleta, ele trabalha com esporte, ele vive do esporte. Então, a nutrição é a base de tudo. A nutrição evita lesões, melhora a performance, sistema imunológico desse atleta tem que estar forte, porque ele enfrenta, né, treinos longos, treinos intensos. A hidratação, como o nutricionista Fernando falou, é fundamental. Quem não hidrata não tem uma boa reserva de glicogênio, não repara essas lesões. Então, a nutrição é fundamental para o atleta. E um depoimento, por exemplo, na reportagem, né? A gente ouviu a Ludmila falando em uma competição, por exemplo, em que ela fez 5 jogos, ela não sentiu porque ela já está preparada, né? Até a alimentação já está tudo certo e isso ajuda bastante no desempenho. Sim, o atleta, dependendo da modalidade esportiva que ele faz, ele tem que ter uma alimentação específica. Então, se é um treino de alta intensidade e baixa duração, ele tem que ter uma alimentação X. Por exemplo, ela jogou 5 horas, então tem uma longa intensidade, é longo treino e intensidade baixa. Então ela precisa se hidratar durante esse treino de 5 horas, ela precisa comer carboidrato durante esse treino de 5 horas. Então, assim, é individual, né, a alimentação, mas a gente sabe que carboidratos são importantes, proteínas são importantes, as gorduras também e vitaminas, minerais fundamentais, porque o atleta, ele oxida muito. As células dele envelhecem com mais rapidez do que quem não é atleta. Por quê? Porque ele está em constante respiração. Então, reparar essas células com antioxidantes, com vitaminas, minerais, frutas, legumes e hortaliças é fundamental para uma boa performance e evitar as lesões. Só lembrando que você, telespectador, participa com a gente. O nosso WhatsApp 993331047, 93331047. Se você não está em Mato Grosso do Sul, o nosso DDD é o 67. Estamos ao vivo também no Facebook, @Giro do Esporte MS. Pode mandar o seu recadinho, pode mandar a sua pergunta por lá. Muita gente tem dúvida também, Fernanda, sobre, por exemplo, de manhã, eu vou praticar alguma atividade, eu não tenho o costume, por exemplo, de tomar café. É aconselhado tomar café da manhã antes dessa prática matutina, ou se a pessoa não tem esse costume, não tem problema ela não se alimentar? Eva, depende muito do tipo de treinamento. Então, o glicogênio muscular é a reserva que a gente tem de açúcar no músculo. Então, existem refeições que você pode fazer no dia anterior, que você vai ter uma reserva boa para treinar de manhã. Só que se o treino for muito intenso, ele pode depletar essas reservas de glicogênio muscular e você pode não ter força e energia para terminar aquele treino. Mas se for um treino, por exemplo, uma corridinha, né, que é uma corridinha, vamos falar, uns 5 quilômetros, você consegue oxidar a gordura que você tem para usar como fonte de energia. Eu quero perder um pouco de gordura, quero dar uma corrida. O jejum ajuda bastante. Então, depende da modalidade, do que você busca com aquela modalidade. Se for hipertrofia, ganhar massa muscular, talvez o jejum não seja o mais indicado, mas se for para perder gordura, para aumentar a biogênese mitocondrial, a energia celular, muscular, talvez o jejum ajuda sim. Então depende. Tem várias participações por aqui. Bom dia. Muito feliz com a derrota do Palmeiras. É o Fernando Dias do Caiobá. #Vai Corinthians. Não gostei, tá, Fernando? Ó, tá na minha lista negra, viu? Brincadeira, hein? Tem mais participações por aqui. Quem está falando com a gente é a Cláudia. Bom dia. Sempre acompanho o Giro do Esporte. Gostaria de saber da nutricionista. Eu não consigo ficar sem doce. Qual é o melhor momento? Durante a prática ou após a prática de esporte? Obrigada, Cláudia, pela sua participação. Fala pra gente se você é de Campo Grande mesmo ou se você está acompanhando a gente no interior do estado. E aí, ela não consegue ficar sem doce. Aliás, é um dos grandes vilões, né? Então, o doce, a gente fala o seguinte, o melhor momento para consumir é logo após uma grande refeição. Por quê? Porque você vai fazer uma refeição com bastante fibras, então após o almoço, fibras, carboidratos, proteínas, gorduras, então a gente vai acabar absorvendo menos essa quantidade de açúcar do doce. Se você come no meio da tarde, logo quando você acorda, né, o que você vai ter? Absorção intensa desse açúcar, né? Então para quem quer perder peso, não é muito bom, mas
eu recomendo sempre após uma grande refeição para quem está preocupado aí, mas o doce tem que ter cuidado, né, gente? Quem quer manter o peso tem que comer com moderação. Eu indico o chocolate com 80% de cacau, que ajuda bastante. É o mais amargo, né? É. Pois é, uma pausa agora para a gente falar de Libertadores, porque o Atlético Paranaense saiu na frente na luta por uma vaga na grande final da competição. Imagens para você da Arena da Baixada em Curitiba. Casa cheia para Atlético Paranaense e Palmeiras. Kelvin lança na área. Vitor Roque tenta o chute e a bola sobra para Alex Santana, que não perdoa. Atlético Paranaense 1, Palmeiras 0. O jogo de volta no Allianz Parque em São Paulo acontece no dia 6 de setembro. Ricardo Paredes, e aí? E essa partida está em aberto? Está em aberto ainda, Eva Regina, mas eu me surpreendi com a forma com que o Atlético Paranaense jogou ontem, né? O Atlético Paranaense, no início do jogo, partiu para cima para tentar fazer o gol, né? E fez 1-0, mas depois deu uma recuada e o Palmeiras pressionou, né? Mas eu gostei muito do primeiro tempo do Atlético Paranaense. Felipão, sabendo que precisa da vitória para chegar à decisão, colocou o time para frente. E a gente sabe, né? Felipão gosta de jogar recuado, né? Mas ontem a postura no início foi bem diferente do Atlético Paranaense. Agora a disputa está em aberto. Dia 6 tem o jogo de volta no Allianz Parque em São Paulo, né? E o Verdão vai ter que vencer por 2-0 para seguir adiante. O Atlético joga pelo empate e realmente vai ser um grande jogo de futebol, né? O Felipão foi expulso ontem, é o desfalque do Atlético Paranaense para essa partida importante, decisiva da Libertadores da América, né? Falando em desfalque, né? O Palmeiras não pôde contar nem com o Scarpa nem com o Danilo, só que o Scarpa já volta na próxima partida, já o Danilo pegou 2 partidas, só volta na final se o Palmeiras chegar, mas fez falta o Scarpa ali, tá? Vive um grande momento, né? Vive um grande momento, sim, né? São jogadores importantes do elenco do Verdão, né? Agora, um detalhezinho, viu, o torcedor do Palmeiras, né? Faz um tempinho que não vence no Brasileiro, só empata e perdeu ontem na Libertadores da América. A situação não é boa para a equipe do Verdão. Ah, não exagera, língua preta. Olha só, 18 jogos de visibilidade na Libertadores, porque perdeu uma por 1-0 fora de casa e o time que sufocou o Atlético no segundo tempo. E levou uma sapecada ontem. Tá bom, O Atlético foi lá e sapecou no primeiro tempo, depois só segurou, né? Agora, muito pouco, né? Muito pouca vantagem, 1-0. Realmente é muito pouco para enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque. Mas é bom perder essa invencibilidade. Era muito jogo só vencendo, né? É bom para perder essa invencibilidade, para colocar a cabeça no lugar, viu, Regina? Tá certo. Mandar um alô pro Antônio Flávio Vasconcelos Cavassa acompanhando a gente. Muito obrigada pela audiência. Intervalo rapidinho e a gente já volta. Continue participando. 993331047. É rapidinho, viu? Não saia daí. Segurança é poder sair sabendo que vai voltar. Segurança é saber que tudo estará bem. Segurança é chegar e ver que o que é seu está em boas mãos. Segurança é ter confiança para deixar. New Line. Mais que segurança, tranquilidade. Assumi Campo Grande num momento difícil, mas devolvemos o orgulho aos campograndenses. E hoje no estado, as pessoas estão em dificuldades e onde quer que eu ando, elas falam, está na hora de uma mudança. Não uma mudança qualquer, mas uma mudança segura por quem já foi testado e aprovado na gestão. Pessoas não são números e não vivem numa planilha de estatísticas. E vamos juntos, estou aqui para ouvir o coração do meu povo.
Já estamos de volta e hoje, quarta-feira, não podemos deixar de falar de futebol amador, né? O Amadorzão 2022 começou neste domingo e a rede balançou 14 vezes nos 5 jogos, uma média de 2,8 por partida. No Laertão, em Costa Rica, o Cacilândia venceu o Borussia por 3-0. Já os donos da casa empataram em 2-2 com Inocência. Na capital, né, D9 é 2, AIFC 1, Dáquila 0, Ribas do Rio Pardo 1. E fechando a rodada em Bonito, vitória do C-Inter em cima do Bonito Atlético Clube por 2-1. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou a tabela da Copa Verde 2022. A competição terá 3 semanas de disputa a partir de 25 de outubro. Dos 24 clubes que garantiram vaga para a competição, apenas 17 confirmaram a participação e 15 entram nas oitavas de final. Paysandu e Tunaluso do Pará, Real Ariquemes de Rondônia, Tocantinópolis do Tocantins, São Raimundo de Roraima, São Raimundo do Amazonas, Rio Branco do Acre, Cuiabá, Luverdense e Operário de Várzea Grande do Mato Grosso, Brasiliense do Distrito Federal, Costa Rica de Mato Grosso do Sul, Goiás e Vila Nova de Goiás e Real Noroeste do Espírito Santo. O Maitá do Acre e Náutico de Roraima se enfrentam aí numa fase preliminar e completa a lista de participantes. Ricardo Paredes, nossos vizinhos mato-grossenses, 3 equipes, 3 vagas, né, para a Copa Verde e nós, só uma. Só uma, né, Regina? Só e o uma. Costa Rica, eu vou perguntar, e o elenco do Costa Rica, né? Participou da Série D, né? Saiu na segunda fase. Será que vão ter que montar outra equipe para participar dessa Copa Verde? Tá tudo parado aí? por lá, será? Eles não continuaram? Ou a equipe vai entrar com a equipe sub-20, nem sei se tem também, né? É uma boa pesquisa para a gente fazer a partir de hoje, viu, Regina? Com relação à equipe do Costa Rica, nosso representante aí na Copa Verde, né? Então, só 17 equipes, né? Por que algumas equipes não entraram? Será que são falta de recursos? Até porque a própria CBF enrolou para divulgar que ia ter a Copa Verde, né? Ficou naquela, né? Vai, não vai? Exatamente. Muitas equipes acabaram desistindo aí no meio do caminho, né? Mas realmente a falha nesse aspecto foi da CBF, que demorou para confirmar a realização da Copa Verde. As equipes que estavam se preparando acabaram desistindo, né? Agora, você me deixou com a pulga atrás da orelha. Com que time que o Costa Rica vai disputar a Copa Verde? Será que tem ainda algum jogador do elenco que disputou a Série D lá na cidade de Costa Rica, Virginia? Pois é, vamos averiguar, né? Tem participações por aqui. Bom dia, Eva Silas de Porto Belo, Santa Catarina. Pergunta para o Ricardo qual será o resultado do jogo hoje do Flamengo. Vou nem perguntar, que ele vai falar que o Flamengo vai sapecar e lá vem. O jogo vai ser lá na Argentina, né? Lá na Argentina, é fora hoje, hein? E o Vélez está afinado. Tá nada. Tá perdendo lá na Argentina, já perdeu 5 partidas seguidas. A situação vem que vem, hein? A situação não é fácil, né? Tem o Prato, conhecido aí, jogador de São Paulo, né? Que hoje está defendendo a equipe, né? O placar hoje vai ser Flamengo 3-0. Tá certo, tá tudo gravadinho, a gente vai cobrar dele amanhã, viu? A gente tem uma perguntinha aí, é da Tatiana. Roda aí. Daqui a pouquinho, então, a gente confere a pergunta da Tatiana. Dúvida. Eu tenho 2 horas de intervalo de almoço para malhar. Eu almoço antes ou eu almoço depois? Olha só, a dúvida da Tatiana, ela almoça no horário de ela malha no horário do almoço, entre meio-dia e 2 da tarde. E aí, ela almoça antes ou depois malhar? Tanto faz, né? Ela tem que fazer uma refeição pré-treino adequada. Então, se ela tiver um bom café da manhã, ela pode fazer um lanchinho intermediário e almoçar no pós-treino. Ou ela pode, se ela se sentir bem, não se sentir pesada, ela pode almoçar no pré-treino e fazer uma refeição no pós-treino também. A gente tem muito essa questão de, eu preciso de ter proteína no pós-treino, eu preciso de ter... Ou se você consumir a quantidade de proteína ideal no dia, você não vai perder massa muscular. Não precisa ser necessariamente após o treino, né? Então, tanto faz, o que for melhor para ela, o que a digestão dela achar melhor. Se ela preferir almoçar antes ou se ela preferir almoçar depois. Depende do que ela vai comer também, né? Ela pode comer uma feijoada e malhar, porque não vai dar, né? Com certeza, com certeza. Que aí a digestão, né, não consegue digerir ao ponto para ela ter açúcar para treinar, né? Que a intenção é a gente ter o quê? Energia para treinar. A feijoada, ela vai demorar horas para digerir, então não é adequado. Tá certo, Ricardo, estou te olhando, está com uma cara de dúvida. Qual é a sua dúvida, Ricardo? Não, com relação à alimentação e a prática
Por exemplo, eu quero ir na academia. Qual que é o horário mais apropriado? De manhã, à tarde? Como que é? Então eu vou fazer o inverso, vou te perguntar. Que horas que você pode ir para academia? Geralmente à tarde, porque de manhã eu trabalho direto. Né? Então você vai à tarde. Entendeu? O importante é treinar, o horário que for bom para você. A única recomendação que eu faço é que existem pessoas que ao treinar no fim do dia têm dificuldade para dormir. Porque o treino aumenta o cortisol, que é antagonista da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você treinar à noite, ficar relaxado e dormir bem, ok. Se você treinar à tarde e ficar agitado, talvez a gente vai ter que baixar esse treino um pouco mais cedo. Mas o horário de treino é o horário que melhor vai adequar na sua rotina. O importante é treinar. Viu, Ricardo? Já ouviu, né, Ricardo? Preste atenção aqui, viu, Região? Pois é, tem participação por aqui. Bom dia. Copa Verde, time do MS, como sempre, Costa Rica vai ser representado pelo Sub-20 do ABC. 2 jogos de tchau. Quem está falando aqui com a gente é o Márcio. Sub-20 do ABC. Ele está dizendo que vai ser o Sub-20 do ABC. É o seguinte, né? De alguma forma, a equipe vai ter que participar, né? Agora, o grupo que disputou a Série D e o Campeonato Estadual já foi dispensado. E essa é a informação que eu tenho, né? Agora, essa informação de que o ABC está em contato com a diretoria lá do Costa Rica, é uma informação nova que eu vou procurar saber durante essa semana para a gente confirmar legal, né? E muito obrigada, Márcio, pela sua participação. Olha só, o Wilson lá de Terenos diz, sou eles desde pequenininho na Libertadores. Fale los hermanos, ele diz, dale los hermanos. Como que é o nome dele? Wilson, lá em Terenos. Wilson, 3-0, lambuja para vocês aí nessa quarta-feira. Vai ser tão fácil lá na Argentina, estádio vazio, nós vamos sapecar vocês. Porque vazio, vendeu todos os ingressos, inclusive venderam até para o Rio, toda a quantidade de ingressos para os argentinos já esgotou. Pois é, a torcida do Flamengo vai engolir eles lá e ficar vazio, vai ficar quietinho o estádio. Vai ser só 3-0 para a gente começar a conversa lá. Tá certo. Grava, viu, gente? Grava esse pedacinho que amanhã a gente vai cobrar. Tem participação por aqui. Bom dia, Eva Regina. Aqui é a Luciana. Acompanho sempre o Giro do Esporte. Muito bacana vocês tratarem da alimentação. Eu faço atividade mais de leve, mas tento tomar cuidado da alimentação e sempre tomando muita água. Muito legal, Luciana, o seu depoimento. Ô, doutora Fernanda, quem come muito sanduíche, né? Ajuda para... Para engordar. Quando faz exercício ajuda para engordar. Não adianta nada, não adianta nada. É aquela questão, você tem que gastar mais do que você consome. Né? É matemática, o nosso corpo é matemático. Então, se você comer muito sanduíche, mas você gasta muito, faz muito exercício, tem uma vida superativa, você não vai engordar. Vai dar certo. Agora tem que ver por dentro, né? Às vezes por fora tá magrinho, por dentro colesterol alto, diabético, hipertenso. Esses exames médicos têm que ser feitos diariamente? Mensalmente? Mensalmente não, né? Mas assim, depende. É aquela coisa, eu não sou médica, eu não posso, né? Mas se o paciente ele tá bem, a gente faz um acompanhamento a cada 6 meses. 6 meses. Mas vamos supor que os exames dele deu muito alterados, né? Então a gente vai arrumar a alimentação e depois de 3 meses a gente pede para repetir para ver o que melhorou, né? E o que pode se fazer. O importante é ficar atento, né, a essas questões do corpo. Olha só, o Márcio respondeu para você, ele falou assim, não é uma informação, mas sim o que acontece sempre. Lembra do Aquidauanense? Ele falou, futebol do Mato Grosso do Sul é muito fácil adivinhar o planejamento. Ele está supondo, né? Ele está supondo, né? Mas a informação que eu tenho é que o União ABC, né, o time está treinando aí por um evento importante, que é a Copa do Brasil Sub-20, e também pensando já na Taça São Paulo, né? Mas vamos aguardar, de repente a equipe do Costa Rica tem uma equipe sub-20 lá que pode representar, né? Mas a gente vai ficar sabendo essa semana ainda direitinho com que, a não ser que eles vão fazer outro tipo de erro. Nunca se sabe. Vai que já estão até treinando e a gente não está sabendo. Mas será que compensa você fazer um time para disputar 2 meses de campeonato, né? Então, mas daí você já entra numa fase avançada da Copa do Brasil, né? É a sua milionária Copa do Brasil. Então, pensar em investimento. Então, mas na Copa Verde, o campeão já entra numa fase avançada da Copa do Brasil, garante vaga. Vamos então, aguardar. né, de repente, né? Mas já que a gente está falando... Eu acredito que o Costa Rica não tem essa imaginação, esses pensamentos. Não estão pensando, né? Estão fazendo esse business igual eu estou fazendo, né? Tá certo, mas vamos voltar a falar de Libertadores, já que a gente está falando tanto. Flamengo e Vélez fazem hoje à noite o primeiro jogo na disputa por uma vaga na grande final. Flamengo com a escalação que o torcedor aprendeu a decorar nos jogos da Copa para disputar um lugar na final da Libertadores da América. Assim,
Dorival Júnior prepara o time para encarar o Vélez Sarsfield hoje em Buenos Aires pela ida da semifinal. Com Davi Luiz, que será reavaliado no dia da partida, e manutenção de Thiago Maia e João Gomes como dupla de volantes. O treinador montou a equipe no treinamento de segunda-feira no Ninho do Urubu e deixou a atividade na Casa Amarela, CT do Boca Juniors, na tarde dessa terça-feira, apenas para ajustes finais. A principal preocupação é Davi Luiz, que está em tratamento de um quadro de hepatite viral, mas a princípio vai para a partida. Flamengo e Vélez se enfrentam hoje às 20h30 no estádio José Amalfitani. A partida de volta acontece no Maracanã no dia 7 de setembro. Tá certo, as últimas informações sobre, o jogo de hoje à noite. Tem participação por aqui, o João pergunta por que o Operário não está na Copa Verde. João, é o seguinte, antes do Ricardo falar, eu já vou te avisando. É do ano passado, o Costa Rica garantiu essa vaga o ano passado. Então, para o ano que vem, o Operário está garantido Copa Verde e Copa do Brasil, né? E Série D, as três, né? E Série D no Campeonato Estadual também, né? A gente está sabendo que o Operário vai ter um alto investimento, viu, Regina? Do Operário? Exatamente. Vai ter uma grana boa então, aí para o Operário investir, né? Não... Tem vários apoios encaminhados aí para o Operário para o ano que vem, para disputar o estadual e também as competições nacionais aí, Campeonato Estadual, Série D, Copa do Brasil e também a Copa Verde, né? Espero terminando, Ricardo. Espero que a CBF não fique enrolando para confirmar a competição. Beleza, já recebi informação, o tempo está terminando, mandar um alô para a Ruth, que está acompanhando a gente. Fernanda, tinha muita coisa para falar ainda, mas muito obrigada pela sua presença. Venha mais vezes, viu? Com certeza, se me convidar, eu estarei aqui. E parabéns mais uma vez pelo seu dia. Muito Ricardo, obrigada. até daqui a pouquinho na rádio. Até daqui a pouquinho, 11h25 na 104 FM, com a sequência do nosso programa. E vamos falar muito mais aí do Flamengo hoje contra o Vélez. Bacana, o Giro fica por aqui, tem muitas perguntas, muitas